Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um vídeo sobre a estrutura da nossa pregação. Eu desejo que você consiga absorver o máximo aqui dessa parte teórica. Estou aberta, se tem alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários, que eu terei o maior prazer de ajudá-lo, tá bem? Então, vamos lá para o nosso nono ponto fundamental para a nossa pregação, tá bom? Bom, esse ponto que nós vamos compartilhar hoje é a argumentação, tá? Então, o que é essa argumentação? A argumentação é aquela parte do corpo da pregação, onde a gente divide em pontos ou desenvolvemos as ideias principais do texto. Então, geralmente tem uma divisão de pontos, né? Onde a gente vai detalhar aquela pregação, dividindo em focos diferenciados, mas tudo ligado à mensagem, né? Quando a gente divide em pontos a nossa argumentação, fica muito mais fácil do nosso ouvinte entender a nossa mensagem, né? Entender a pregação. Por isso, esses pontos, se a gente consegue, né, dividir a nossa pregação, nossa argumentação em pontos, simplifica para você, né? Porque você vai ter uma ideia principal ligada ao tema e você vai desenvolver aquela ideia em pequenos pontos, e também para quem está ouvindo, porque ele vai conseguir ter uma sequência até o seu objetivo final. A argumentação, né, os pontos da pregação, o ideal, né, é que tenha no mínimo 2 a 4 pontos, né? Porque se for muitas divisões, nosso ouvinte vai se perder e às vezes a gente também acaba saindo desse foco, né? Esses pontos ele tem que ter unidade. Então, o que é isso? Os pontos ele tem que estar ligado ao tema da mensagem, tem que estar ligado à tese, tem que estar ligado à sua introdução. Então, tem uma unidade de pensamento. Precisam ter uma ordem lógica, né? Então, assim, o que é essa ordem lógica? Uma parte sempre tem que estar interligada com a outra parte. Então, não posso colocar pontos soltos aí, falar de várias coisas que não tem nada a ver, né? Então, a unidade, a ordem lógica são muito importantes. E outra coisa também que é super importante, sempre tem que ter origem no tema principal da mensagem, tá certo? Isso é que vai fazer com que a sua pregação tenha mesmo uma unidade e tenha uma ordem lógica e leve o seu ouvinte até a conclusão que você espera. Outra coisa que a gente tem que ter assim muito bem entendido, né? E claro, é que assim, cada ponto ele tem uma estrutura. Então nós falamos sobre a questão da estrutura, né? De cada ponto, que é o enunciado, o versículo base, a interpretação bíblica, não é a sua interpretação, é o que a Bíblia diz sobre aquele texto, pensando sempre no contexto, a argumentação e a contextualização, e também podemos encaixar aí uma ilustração usando algum acontecimento, usando algum personagem bíblico, para poder argumentar aquela ideia que você trouxe no ponto. E por fim, a aplicação ou apelo, que é aquele momento que a gente vai tá falando para o nosso, chamando o nosso ouvinte, né, para um posicionamento. É essa a ideia, né? Então, se eu falei sobre a fé que move montanhas, então o meu apelo vai ser: se posiciona agora, pensa aí naquilo que tem sido uma grande montanha na sua vida e vamos agora exercitar essa nossa fé. Então, é você fazer com que o seu ouvinte aceite aquela ideia e se posicione diante dela. Porque a gente sabe que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela prática da palavra de Deus, né? Então não basta apenas nós sermos bons ouvintes, né? Tiago diz que além de bons ouvintes, nós precisamos ser praticantes da palavra, né? Então a ideia é que quando nós pregarmos, quando nós trazemos uma verdade bíblica, primeiro nós, né? Porque a palavra também diz que a Bíblia é
é uma espada de dois gumes, né? Então, enquanto eu estou falando para o outro, eu estou falando a mim mesma, né? Enquanto eu estou ensinando o outro a ter algumas atitudes, eu estou primeiro ensinando-me a mim mesma a pensar sobre isso e a mudar as minhas atitudes, não é mesmo? E assim, essa é a ideia da pregação, né? É nós refletirmos sobre o que Deus quer, o que Deus espera e praticarmos, colocarmos em ação. Então, os nossos pontos, se estiverem bem desenvolvidos, nós vamos ter bom êxito nisso que nós nos estamos prontificando a fazer e a falar, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Penso eu que só falta mais um vídeo sobre isso, e então nós vamos voltar com mais algumas dicas na prática mesmo, de como nós podemos desenvolver a nossa pregação, tá bem? Obrigada e até o próximo vídeo.